Muito bem, vamos lá. Mais uma semana, gente. Lição de número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Inclusive, deixa eu dar aqui, tem pessoas que nos acompanham, entendeu? Parece que não, mas tem. Eu só de vez em quando me encontro assim, olha, eu tô vendo o podcast. Lá. Então, você aí que tá vendo aí, compartilha aí. Né? Eu ainda falo lá no Palavra Viva. Coloca aqui no comentário, eu quero saber quem que é você. Você entrou aqui, assistiu o vídeo, eu não sei quem você é. É só deixar aí no comentário falando assim, eu sou fulano de tal, tô acompanhando de algum lugar aí, porque a internet já não tem noção de onde, né, a gente já alcança. Mas participa aí, interage aí com a gente aí, fala de onde você tá nos acompanhando aí. Hoje nós vamos falar sobre pais zelosos, filhos rebeldes. Só o que você ia falar pra mim que você tava lá na mesa, só que depois eu falo. Eu vou te contar, mas não posso contar no ar não. Para menores de qualquer idade. Essas coisas a gente deixa quieto. Segredo, manto, mistério. Eu não posso revelar. Coisas que nem diz Paulo, que não é nem digno de dizer. O homem não é digno de falar. São assuntos dos bastidores, das gravações. De outras coisas. Nós vamos meditar. Eu quero que você antes aí se inscreva aí, gente, no canal. Se inscreve aí, curta, compartilha aí, faz aí o que vocês sabem fazer aí de melhor aí. Se você não é inscrito também no canal Palavra Viva, aproveita também, se inscreve. E na última lição nós falamos sobre Mateus, né? Lição não, no último vídeo lá no canal, falando Mateus, Levi o publicano. Semana que vem, segunda-feira, vamos falar Jesus na mesa com os pecadores. Muito interessante. Pensar sobre a mesa, porque existem várias aplicações, é uma mensagem profunda. A mesa. A mesa, pro contexto judeu, a Bíblia fala de muitos contextos de mesa, né? Que na mesa é lugar de comunhão, de unidade. Na mesa não pode haver embates, né? Inveja. Na mesa você revela muita coisa, né? Existem alguns banquetes na Bíblia que são interessantes, né? Por exemplo, o Nabucodonosor queria sentar à mesa com o Daniel. O Daniel falou assim, não quer nem quitar em cima da mesa, que dirá sentar na mesa. Né? Porque o judeu sentar à mesa é fazer aliança, é concordar com e quem foge da mesa é porque esconde algo. Tem, com certeza. Na mesa, por exemplo, que José contava dos seus sonhos, seus irmãos invejavam, né? Ficava com a pulga atrás da orelha lá. Inclusive Jesus sentava à mesa com os pecadores, publicanos, e o povo falava assim, como que pode? Ainda, eu li hoje o texto de Lucas, que fala... Porque os fariseus, eles criticavam todo mundo, né? Eles eram os acusadores de primeira categoria. Acusavam os discípulos de João, porque jejuavam demais, e acusavam os discípulos de Jesus que não jejuavam. Aí Jesus falou assim, não, mas vocês criticam os discípulos de João que jejuam, não bebem vinho, não fazem nada, e querem criticar a mim que bebo, como, e tô à mesa com os pecadores. Decide quem vocês querem criticar ou não, afinal de contas. Uma das passagens que é uma resposta dura. Tudo bem, me responda quem é que precisa dos médicos. Então... Esse texto que nós vamos... Então é essa que é a passagem que me chama. Quem é que precisa de médico? São os doentes. Então deixa eu cuidar dos doentes. Eu vim pra quem? Na verdade, samaritano. Eu amo essa passagem porque Jesus, na verdade, está usando de ironia. Não são os sãos ou justos, né? Porque lá a passagem, não são os sãos... Jesus está dizendo, são os doentes, né? Precisa de médico, os sãos, o cara. Mas Jesus está sendo irônico, porque afinal de contas, quem é justo diante do justo? Sim. Porque o único que poderia dizer assim, eu não sento à mesa com ninguém, é o próprio Jesus. Ele é justo e ele sentava com os pecadores. Qual que é a passagem e qual que é a situação em João? O pior tipo de pessoa é quando ela mesma não reconhece o estado dela. João capítulo 8. É levada a presença de Jesus uma mulher. Quem entre vocês aí não tem? Só ela, né? Eu tenho uma desconfiança, heresia que eu vou falar agora. Pode ser que não. Nota de rodapé de Miguel. Na minha Bíblia eu vou colocar essa nota de rodapé. Eu tô desconfiado que quem caiu com essa mulher foi um fariseu. Foi um religioso. É por isso que ele não tava lá. Por isso que não levaram ele na assembleia lá pra apedrejar ele junto. Eu tenho certeza que esse sem vergonha era um religioso. Ele queria condenar a coitada, mas ele fazia coisas. Porque Paulo, quando diz lá em Romanos 2, ele diz, vocês falam pra não roubar, mas vocês roubam. Vocês falam pra não adulterar, mas vocês adulteram. Aí tem coisa. E Paulo mesmo confessa que o seu maior problema era a cobiça, era o problema. Quando dizia as exterioridades da lei, nota 10. Quando falava do coração, que só Deus que sonda, falência total, pecava todos. O bem que eu quero fazer não faço, mas mal que eu não quero. Ao ponto dele reconhecer o quê? Sou miserável. Então. Mas vamos lá, roda a vinheta aí, senão nós não chega na aula de hoje.
Vamos lá. Eu contei pro Jediel que eu não podia contar pra vocês. Ele entendeu porque que eu não podia contar pra vocês. Eu até queria, mas eu posso contar uma coisa que eu não contei, mas eu posso contar. Que eu não sei se vocês estão sabendo aí, que estão com um projeto de lei aí, né? Eu falei com você, né? Sim. Que estão tentando tirar textos bíblicos da Bíblia aí no Congresso Nacional. Para favorecer o que eles querem. Para favorecerem os homossexuais e quererem obrigar os religiosos, seja pastor, padre, o que for, a fazer a cerimônia, o casamento, né, homossexual. O que eu falei para você? Se eu tiro inclusive discutido esse assunto lá na Convenção Geral. Então, se eu tiro as páginas da Bíblia, ela fica incompleta. Mas eu não tiro a sentença que já foi dada. Eu posso tirar, se vai ficar gravado aí, eu posso tirar o versículo, alterar o capítulo, alterar todo o parágrafo, alterar tudo. Eu só não tiro a sentença. Que uma vez que Deus deu a sentença ela está em linha de execução. Desde o dia que Deus abriu a boca pela primeira vez para falar aquilo, ela já está em linha de execução. Ah, mas eu vou tirar da Bíblia e quando eu ler não vai estar mais escrito lá sodomitas, efeminados. Não tem problema. Eu quero saber se vai conseguir tirar. Deus não tem poder de voltar para si. Então é isso. Eu quero saber se tem condições de tirar a sentença. Eu estou lá. A partir de agora eu vou redigir a Bíblia. Ah, não, isso aqui deleta, isso deleta. Vamos alterar o versículo. Alterei. Isso, além de ser uma relativização, sim, é o politicamente correto, porque ninguém pode ser ofendido. Não. Ninguém pode ser ofendido. Mas é interessante. Eu posso na minha fé. Exatamente. Mas eu não posso falar. Politicamente correto só funciona para eles, né? Eles. Não para nós. Para nós não eu pode. Eu posso ter minha fé denegrida, eu posso ter minha fé zombada, eu posso ver como eu vi uma mulher em cima de um palanque pegando a Bíblia e rasgando as páginas da Bíblia. Isso pode. Vários carnavais aí distorcendo a ideia do diabo. Que o diabo é o cara. Como já houve, né? Também, não sei se foi em carnaval, enfiando a cruz nas partes íntimas. Exatamente. Né? Zombando da fé, tudo bem. A fé católica. Não importa, o cristianismo em si, seja católico, evangélico... Isso é zombar. Porque, e detalhe, eu não sei se também eu vi alguma coisa assim, meu pai comentou comigo, que não pode também expulsar demônio mais agora. Porque você tá... porque o satanismo é uma religião agora. Então não posso expulsar mais. Não pode expulsar o demônio, porque o demônio é um deus, na linguagem deles. Tá. E detalhe, o diabo não é deus, ele é um anjo caído, querubim, no caso que a Bíblia declara como querubim, e é uma criatura. É colocado como Deus, né? Pelo ato. Deus pra quem não entende nada. Não, mas eu já ouvi até um crente, sem muita instrução, falar uma barbaridade dessa, que o diabo é um Deus. Nós não cremos nisso. O Deus desse século... Só existe um Deus. O Deus desse século cegou o entendimento, que ele tem uma expressão de um Deus. Inclusive ele é adorado. Nos Estados Unidos teve uma reunião agora numa igreja satânica recente. O que ele queria de Jesus? Prostrar ele quer a posição. Por que o Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento? Porque ele age como? Ele age como anjo de luz. Ele age como leão, bramando, procurando quem possa tragar. Ele age como falso profeta. Ele tem as suas artimanhas. Então, aí você vê. Qual que é a estratégia dele? É justamente colocar todos contra a Bíblia. Mas aí vem essa questão que eu falei pra você. Eu posso tirar o versículo, alterar o versículo, inclusive no Apocalipse diz o quê? Quem acrescentar ou retirar, depois arque com as consequências. Eu li hoje, em Deuteronômio fala isso. Vai arcar com as consequências. Ah, mas agora eu tirei da Bíblia. Eu sinto uma paz quando eu leio. Não pesa mais sobre a minha vida. Eu que sou um sodomita, eu que sou um homossexual, eu que sou uma lésbica. Ah, não pesa mais quando eu leio. Eu sinto paz. Eu quero saber se vai tirar a sentença. A sentença. Não, a sentença foi dada. Eu postei uma frase do Jonathan Edwards esses dias, que ele diz o seguinte, mais ou menos assim, parafraseando, que eu não lembro exatamente como é. Mas ele fala assim: o inferno, para os justos, a terra será o único inferno que eles provarão. Mas para os ímpios, será o único céu que eles provarão. Porque é o passagem que o Lázaro fala sobre isso. O Lázaro, enquanto estava na terra, sofreu. Mas quando chegou no paraíso, foi consolado. O ímpio, quando estava na terra, foi consolado. Mas quando foi para o Hades, foi perturbado, atormentado até Então, para os ímpios hoje, eles estão no céu. O cara ele pode roubar e ter prisão domiciliar. Ele pode tirar da boca das criancinhas lá, da merenda escolar, e ficar com prisão domiciliar. Como o Sérgio Cabral aí,
300 anos, se eu não me engano, era a punição dele e já tá em prisão domiciliar. Esse é o único céu que esse povo vai provar. É o único céu. Seja eles ou qualquer outro tipo de prática de pecado. Mas lá no inferno, meu amigo. E a questão é, o inferno é um local para o pecador. Se fosse olhar pela palavra, então todos nós teríamos que ser lançados ao mesmo tempo. Uhum. Mas o inferno não é lugar para pecadores. Parece uma loucura isso. Sim. É para pessoas que não se arrependeram. Exatamente. Ah, mas o céu não. O céu não é lugar para pecadores. Se fosse olhar assim, então eu e você tem que ser lançado agora, né? Sim. O inferno é para pessoas que não se arrependeram. Inclusive, Charles Spurgeon fala que o inferno o inferno, mas tem uma outra palavra que ele usa, a não ser que haja um divórcio, uma separação. Charles Spurgeon usa o inferno, o pecado. O pecado e o inferno estão casados, a não ser que haja um divórcio. Que aí o indivíduo separa-se desse quadro para viver uma nova vida. Então é a questão. Alguém pode falar, mas a gente tem que beneficiar o outro lado para ganhá-los. Não, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Agora eu entendo que eu vou alterar o texto, posso relativizar, posso, igual a palavra de um pastor de São Paulo, vamos atualizar a Bíblia, posso fazer? O ser humano ele vai fazer, Miguel. Ele vai fazer. Agora o que eu quero saber é... Infelizmente muitos já não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, o que eu quero saber é o seguinte, eu vou conseguir, depois disso, neutralizar a sentença, aí Deus vai olhar de cima... Não, o rigor vai ser maior. Né? Não, sim. O que Deus vai falar? De cima para baixo, olhando de cima para baixo. É verdade, vocês alteraram minha palavra. Eu tô light agora, eu tô mais ou menos, eu tô... Gostei, legal, eu não vou fazer mais nada. Não, estão transformando, na verdade, Deus num ídolo. Porque estão fazendo um Deus... Agostinho já falava isso lá atrás. Porque ainda tem uma frase famosa de Agostinho que ele falava assim, se eu só gosto das partes boas do evangelho e das partes ruins eu não gosto e retiro, então eu não gosto do evangelho, eu gosto de mim mesmo. Sim, eu gosto do eu. Eu gosto de mim. Quer dizer, eu quero um Deus à minha imagem e semelhança. Sim. Né? Lá vão ter. Por que o evangelho ele é mau, ele não é aceito? Porque ele é confrontador. O que Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3? Nicodemo, nasce de novo. Como assim? Nasce. Porque a mulher samaritana, se continuar bebendo água daqui, você vai continuar com sede. E aí? O senhor tem água pra me dar? Se quiser, é pra já. Não é confrontador. Aí você pega uma geração que não quer viver a relativização de tudo. Tudo é relativo. Aí Deus olha de cima a baixo, vocês alteraram o meu texto, mas não tiraram a minha sentença. Eu não consigo convencer Deus alterando a Bíblia, para ele tirar a sentença da Bíblia, do que está escrito, não. Deus não vai falar, é verdade, vocês mexeram no meu texto, eu vou alterar minha sentença aqui. O que está escrito aqui? Alterei aqui em cima. Passar uma borrachinha. Ao contrário. Corretivo. Então é a questão, se tiver alguém assistindo que entenda esse lado, alterar o texto não tira a sentença. A sentença é a mesma. Não tem pra onde correr. Vamos lá. Senão a gente vai... tá estreito hoje aqui, gente. Hoje o caldo vai tornar aqui hoje. Texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Obedecer em tudo, desde que esse tudo esteja em concordância com a palavra de Deus. Vai lá dar uns tapas no seu irmão. Eu vou obedecer meu pai. Por quê? Não. Então, alguém fala, então tudo? Não, porque tem desde pais que age que ímpios, né? Porque existe a questão de, às vezes o filho é crente, mas ele não é maior de idade ainda. Ele é crente, mas os pais não são. E, inclusive, alguns pais, por exemplo, homens, por exemplo, muitos pais não crentes, se tem um filho crente, ele quer incentivar o filho a ter vida sexual antes do casamento. Isso é bem comum, isso aí. Então, em que momento? A mesma coisa se aplica às autoridades. A Bíblia diz, seja gente submissa às autoridades. Até que ponto eu devo ser insubmisso nesse sentido? Quando ela está fora da palavra de Deus. É o caso aqui que a gente acabou de falar. Se cria-se uma lei lá, dizendo, olha, faça isso, mas isso fere a palavra de Deus, eu descumpro. Aí não tem como me submeter àquela autoridade ou àquela lei governamental. Porque fere uma lei maior que a palavra de Deus. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Hoje nós vamos falar de Juízes. Eu vou até deixar a Bíblia aberta, porque são 4 capítulos, né? Então a gente vai passeando em algumas informações, porque são muitas. Mas vamos fazendo os comentários em cima do assunto, porque a lição não mostra os episódios centrais apenas, então
Então nós vamos dar uma passeada nesse texto aqui para falar sobre a questão de pais zelosos, filhos rebeldes. Primeiro vamos começar lá, né? A questão do contexto de Juízes. Deixa eu ler o Juízes 13, verso 1, que dá um contexto aqui para nós. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então vamos relembrar, porque eu acho que em outro momento a gente comentou, né, sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que tem aí um período de tempo aí, se eu não estou enganado, 300 e poucos anos, né? 340 anos, porque são vários juízes, né? Se a gente somar são 12 juízes, Sansão é o último. Exatamente. Do livro de Juízes nós temos 300 e poucos. Embora Sansão seja o último juiz do livro dos juízes, né? Não, sim, são 12 juízes, Sansão é o último. Exatamente. Mas aí, o livro dos juízes é aquele período, porque nós temos uma geração que sai do Egito, morre no deserto. Segunda geração, foi feita a contagem, né, por Moisés dos jovens de 20 anos para cima, que vai tomar posse da terra de Canaã. E a terceira geração é essa geração aqui, que é a geração dos juízes de um povo que já não conhecia o Senhor. Quer dizer, Moisés morreu, Josué morreu, a terceira geração, pós Josué, já desconhecia completamente de Deus. Qual que era o objetivo, o plano de Deus? O plano de Deus é o que está lá, né? Em Deuteronômio, como está no livro de Josué, vocês vão tomar posse da terra de Canaã, vocês vão devastar, porque o juízo de Deus viria sobre todos aqueles 7 povos que ali habitavam, que o cálice, né, a taça da ira de Deus estava transbordando contra os pecados daqueles povos, e Deus traria o povo de Israel, o povo de Canaã, para trazer juízo sobre aquele povo. E o que Deus havia prescrito é o seguinte: não façam alianças com esses povos, nem adorem os seus deuses, nem deem suas filhas em casamento, para trazer espada, para trazer juízo. Conquiste essa terra, a vitória estava liberada, mas a gente sabe que não é isso que aconteceu, né? Infelizmente. Morreu Josué e o povo começou a dar as filhas em casamento, começou a haver alianças políticas, religiosas, começaram a adorar Baal, Astarode, e toda a nação se perverteu do plano de Deus. E aí aquilo que Deus queria, quer dizer, eles estavam no lugar certo, que era a terra de Canaã, porém fazendo a coisa errada. Aí a máxima do texto diz: não há rei Israel. Um dos versículos em Juízes que faz a gente pensar é aquele: e veio uma geração depois dessa que não conhecia o Senhor. E o que a própria palavra de Deus fala? Meu povo perece por falta de conhecimento. Você vê como que é essencial o conhecimento. Alguém fala: mas o conhecimento, qual conhecimento? Preciso conhecer Deus. Oséias 6:3, Oséias 6:3, 6 e 4, né? 6 e 4. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Agora pensa bem, uma geração que sai do Egito, que conheceu Deus. Uma geração que está no deserto, que viu. Agora aquela geração morre, vem uma outra. Opa. Então quem é culpado da terceira geração não conhecer Deus? Ela mesma? Então, ambos têm que ser culpados. A gente comentou semana passada. A impressão que a gente tem é o seguinte: que os meus pais foram mais piedosos do que eu. Os meus avós mais piedosos. Que eu vou ser mais piedoso que os meus filhos. Não, no seu caso, seu pai mais piedoso que você. Você mais piedoso que os seus filhos. A impressão que a gente tem é que sempre uma geração perde algo com relação à presença de Deus. A menos que Deus mande de fato um avivamento, né? Mas a gente percebe que, infelizmente, nesse passar, porque é um perigo muito sério, vai falar sobre isso hoje, a gente corre um perigo muito grande. É uma frase comum no meio cristão: filho de peixe, peixinho é. Mentira. Filho de peixe, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixe. Filho de peixe é peixe, mas o filho de crente não é crentinho. Ele precisa encontrar Jesus para ser uma nova criatura. Você pode levar seu filho na igreja, na escola dominical, na salinha das crianças. Ele pode crescer, ser exposto à palavra de Deus, louvores, a comunhão, até mesmo os sinais, prodígios, maravilhas de Deus. Ele pode testificar isso ao longo da caminhada dele, mas isso não significa que ele é uma nova criatura. Por isso que é um perigo, eu penso, até mesmo batizar um filho de um crente sem que ele de fato tenha nascido de novo. Então, o que a Bíblia fala? Quem crer. Porque o batismo, se nós cremos no Precede batismo o crer por imersão e o batismo de João Batista, que é para arrependimento,
Então eu tenho que ter entendimento que essa pessoa que vai ser batizada, ela tem que ser batizada porque ela teve um entendimento que eu sou uma nova criatura agora. E qual que é a primeira coisa? O que precede o batismo? Crer. Uhum. Se eu passei pelo batismo e não estou crendo, meu batismo está inválido. Porque eu primeiro preciso crer e depois ser batizado. Até eu estava conversando com meu pai sábado, depois... já era... Deveria ser umas 18 horas. Aí vem a questão. Se você for olhar, vai dentro de uma penitenciária. Dentro de uma penitenciária. Pega uma prancheta. Pergunta o nome de um por um. Entre apenas 100 detentos. Não se assuste. Se você pegar 80, de 70 a 80 homens com nomes cristãos, bíblicos, e que foram filhos, Moisés, frequentadores de igreja. Pedro, e aí? o Paulo, o João. Aí você pergunta, por que eles estão lá? Não frequentaram a escola dominical? O que eu falei com meu pai é o seguinte, eu não posso ir forçado. Eu não posso forçar ninguém a acompanhar. Eu tenho que fazer ele entender, olha, nós vamos no culto, porque o culto é pra Deus. Explicar como é que funciona. O pai tem que levar, sim. Tem que, enquanto eu tiver debaixo da autoridade, se leva. Mas tem que ter um entendimento seguinte. Eu preciso apresentar o evangelho pro meu filho. Então eu não posso... Eu não posso cristianizar o meu filho. Eu preciso falar assim, meu filho, é o seguinte, você tá aí na igreja, é cristão. Só que é o seguinte... Jesus morreu na cruz porque nós é pecador. Você é um pecador miserável. Você precisa de Jesus. Eu preciso ensinar. Eu preciso falar do evangelho pro meu filho. Meu filho precisa saber que ele precisa entender que ele é pecador. Ele precisa de redenção. Então, quando eu falo forçar, não pegar o filho pela mão e dizer você tem que ir. Não, obrigar a ser crente não. De repente ele vai, mas eu queria estar em casa jogando videogame. Eu preciso mostrar pra ele como é bom comungar a fé, como é bom estar entre irmãos, como é bom o culto, como é bom a assembleia, como é bom o templo, como é bom a ceia, como é bom o culto público, como é bom estar lá. A gente tá vivendo um dilema hoje, que é esse bendito aparelho celular aqui, que é uma benção. Eu amo o celular, ele conecta a gente com o mundo. Muitos acompanham a gente aqui pelo celular. Eu gravo com o celular. É bênção de Deus. O negócio é como você usa. Só que hoje em dia os pais são omissos. Eles são omissos. Então é o seguinte, eu tenho lá o aparelho celular e levo o filho pra igreja. Coisa que não existia, porque quando você é mais velho do que eu, a coisa era pior pra você. Pra mim já era estreito, mas pra você. Minha mãe, antes de nós ir pro culto, você já viu minha mãe é brava. Claro. Minha mãe é brava, meu pai defendia nós, mas minha mãe era brava. Minha mãe, antes de nós ir pra igreja, ela já falava assim, você vai pra igreja, e se você aprontar, você vai voltar, você vai apanhar. Você acha que a gente aprontava na igreja? Nada. E se a gente não obedecesse a irmã lá, líder das crianças, aí piorava, porque se não obedecer ele, aí apanhava em dobro. Eu peguei época que era total. Só que daí o filho vai pra igreja hoje, o que você faz? Eu quero calar a boca do filho, bota o celular na mão dele. Eu já peguei, gente. Aí não dá. Aí a criança, o que vai acontecer? A criança vai pra igreja, vai entender, a igreja é chata. Então, pra mim, pra ser legal a igreja, precisa estar distraído com outra coisa que não é o que está lá. Exatamente. Eu lembro do Gediel, da minha época de criança, da minha época, não faz muito tempo, hein? Eu sou novo ainda. Que quando ia um pregador bom, as crianças ficavam assim, ó. Prestando atenção na mensagem. Eu já vi lá na Vila São Benedito. De culto de criança falando língua estranha. Sendo batista e de criança. Na Vila São Benedito. Na minha época de criança. A irmã, que até hoje é líder lá das crianças. Esqueci o nome dela. Exatamente. Quer dizer, aí hoje o culto de criança é uns negócios assim, só pensa no pacotinho de surpresa e não há uma ação espiritual poderosa. A Paula trabalhava com criança lá em São Paulo, trabalhou aqui também no Vila Rica. Ela disse que o último ano dela que ela veio pra cá, morar pra cá, 5, 6 anos atrás, o último culto de crianças que ela organizou lá, porque ela trabalhou mais de 10 anos com crianças lá, o último culto teve criança batizada no Espírito Santo. Culto de criança sendo batizada no Espírito Santo. Ainda existe. É raro, mas existe. Quer dizer, que a maior experiência para uma criança... Eu vi um testemunho... Ontem mesmo, eu vi um podcast. Hernani Santos, não sei se você conhece ele. É um estudioso sobre avivamento, inclusive. Os 2 filhos dele foram batizados no Espírito Santo, né? Receberam a experiência do falar em línguas, com 4 anos de idade. 4 anos de idade. E eu já vi testemunho de pessoas que tiveram experiência com 6, com 5, e nunca se esqueceram dessa experiência. Com 80. Você tá entendendo? 70. Porque não tem... A criança precisa aceitar Jesus. Eu lembro que eu dei aula pra criança quando eu era mais novo. Primeira aula que eu dei de escola dominical foi pra crianças. Olha só que mistério. Eu já dei aula pra isso. E eu era criança, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, quando eu dei aula. Eu era pré-adolescente. Eu e minha irmã dava aula pra criança. Sala Luz do Mundo ainda era sala, não esqueci lá no Basquete.
E eu lembro de uma das aulas, 2 crianças aceitaram Jesus. Aí alguém pergunta, criança aceita Jesus? Criança aceita Jesus! Eu peguei época que se tocava o sininho. Sininho. Não, você é bem antigo, você é pré-histórico. Não é pré-histórico, não, na Assembleia de Deus. Tradicional. Sininho da Assembleia de Deus é pré-histórico. Tradicional, Belém tradicional. Uhum. Eu falo que eu vim de lá. Você não mascava chiclete dentro da igreja, não, que o diácono ia lá pegava pesado. Então, mas hoje, infelizmente, nós temos um mau exemplo do uso do celular no púlpito. O diácono chamava a sua atenção, se você carteasse com ele contava pro teu pai, aí você levava o belo mas do hoje cascudo. Se o diácono conta pro pai, o pai brinca com o diácono. Não, cai de tapa com o diácono. Eu falo que eu conheço esse pastor. Ele chamava a atenção mesmo. Mãe, melhor, quem que é a mãe dessa criança aqui? No culto, no ambiente do culto, no público. Quem que é a mãe dessa criança? Pega essa criança e fica com ela no colo. E ele falava, diácono, todos vocês têm autoridade para repreender sim. Se reclamar, manda vir falar comigo. Miquel, como que era o ambiente de culto? Você lembra do pastor Silvino, que teve aqui? Teve lá em Moreira, inclusive, num culto de adolescente. Na época, quem era o líder? Eu não lembro quem é, eu acho que era o CDU, que era líder da FADEP na época. Ele teve aqui também na série. Silvino? Pastor Silvino, é de São Paulo. Ele pregou também na época do Campo Alegre, quando tava no... Onde tá aquele que foi o tempo da Igreja da Cidade, agora tá... Onde era do Samuel. Isso. Aí ele teve lá em Moreira, num culto de adolescente, pregando. E ele é conservadorzão da Assembleia de Deus, sim, mas ele prega pra adolescente. Curioso isso. Prega pra todas as idades. Tem uma comunicação muito boa. Eu lembro que ele abriu o texto pra ler o texto, aí um andando ali, o outro conversando ali. Aí ele tava lendo, vamos supor, ele começava a ler o texto aqui. E os filhos de Israel aí passavam ali andando, ele parava de ler. Ele constrangeu a igreja de um jeito pro povo entender que a igreja é lugar de reverência. Sim! E ele, depois que as pessoas... Aqui no Campo Alegre ainda na época foi mais estreito. Porque tinha um povo que tava... Que o banheiro ficava atrás do púlpito. Então toda hora ele lendo o texto, passava um entrando na igreja. E ele parava a leitura. Na época que ele tava passando era o pastor Samuel Conceição. E... Aí ele ainda falou assim, pastor, esse daí, além de estar atrapalhando o culto, falou sim, ainda nem Bíblia trouxe pra igreja. Ele deu uma dura no povo, mas o povo ouvia, caiu um temor na igreja, uma seriedade. Você acha que veja bem, eu não esqueço disso. Mensagem você não esquece. Pode ter certeza que todo mundo estava naquele culto, não esqueceu desse pastor. Agora pensa bem, o correto é, se ele está com a oportunidade de pregar, ele tem toda a autoridade. Eu já tive... Você falou de celular, vou estar te cortando. Alguém fala, eu uso o celular para ler. Porque no celular eu tenho a opção de aumentar a letra, por causa da questão da visão. Não, o problema não é o celular, então, o problema é o uso dele. Se alguém falar, você é meio, porque eu chego no púlpito, eu passo a olhar para mim e digo, palavra de oferta. Pronto. Então eu já tenho 2 textos. Eu tenho que ter um texto da leitura introdutória e uma palavra de oferta. Então eu já fico com 2 textos ali. Como eu tenho 2 traduções, eu já deixo uma tradução pronta para leitura introdutória. Se alguém já leu, Eu tenho que comprar um tablet. Eu tô pensando em comprar um Kindle. Também. Que o Kindle dá para você baixar o texto bíblico. Uhum. Aí eu fico com 2 textos. Quando eu vou pregar, eu faço a leitura no celular, deixo o celular do lado, porque eu preciso me policiar no horário. Mas eu não vou ficar, exemplo, deixa eu aproveitar a internet ali, tem uma irmã... a mocidade tá cantando... não, mas tem gente que fica no Instagram, no Facebook... Não, aí não. No WhatsApp... Eu falo que eu já vi. Até mensagem de áudio manda. Eu já vi do meu lado. Eu nesse dia não sentei no púlpito, sentei embaixo. Assim, meio que numa naturalidade. Então, eu preciso entender o ambiente de culto. No passado, e o pior que eu tenho visto isso não é só entre as crianças não, viu? É os velhos. É os idosos que estão tristes esse negócio. Ele ficou mais viciado que os novos. Então é verdade. Os velhos ficou mais viciados que os novos. Então você vê, pais zelosos, então os filhos deveriam ser zelosos. Então, agora eu pergunto, os pais são zelosos hoje? Não generalizando. Porque a lição é bem sugestiva, né? Não generalizando. Os filhos estão... Porque eu acho que foi o Luciano Subirá que eu ouvi falar, que ele tem uma mensagem, inclusive, muito boa. Vou ver se eu acho o link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Ele fala sobre maturidade. E ele... É até interessante contar isso, eu não lembro se eu já contei. Quando o filho dele foi pra casar, o Israel Subirá, inclusive tem aquela música Me Leva Pra Casa, é do filho do Luciano Subirá. Ele ia casar, porque havia um acordo, né? O Luciano Subirá fez um acordo com os filhos.
só vai namorar depois dos 18. Antes dos 18 ninguém namora nessa casa. Era a lei lá da casa dele. Ok. Cada um faz a sua lei. A ansiedade do camarada. O cara tava na prova. Pela madrugada. Aí tá. Só que ele já tinha uma moça que ele queria namorar, que é a filha do pastor Abi Uber, da igreja Paz Church. Uma igreja grande em São Paulo, tem várias capitais. E que é a Priscila. Aí já tava meio que acertado. Aí fez 18 anos, oficializou o namoro e tal, já tava tudo ok. E queria casar. Ok. Só que ele ia estudar ela tem cidadania americana, que o pai dela veio de lá, né? E ele ia pra estudar lá, no seminário lá, ia ganhar uma bolsa, tinha uma série de situações. Só que entre esse período e o casamento ia demorar mais um tempo para ele casar. E ele, como ia precisar ir para os Estados Unidos, ele ia ganhar uma verba lá, ia ganhar um desconto, né? Só que, então ele tinha um orçamento bem fechadinho do gasto dele. E ele pediu uma ajuda pro pai dele. O pai dele falou, não, eu posso ajudar. Só que é o seguinte, você vai casar, então você vai... Ele ainda usou a ideia do tropa de elite. Você o 02, vou dar tapa na tua cara. Você vai ter que aprender a administrar seu dinheiro, porque você quer casar, você vai ter que aprender a administrar seu dinheiro. Ok. Fala assim, quanto que é o seu orçamento? Seu orçamento vai ser X, não vai ser? Eu vou te fazer o depósito do que você precisa tal dia. Nem um dia depois, nem um dia antes. Vai ser nesse dia. Então não gaste o seu dinheiro, administre o seu dinheiro, porque eu não vou te dar um valor pra você ter uma vida fácil, não. Vou te dar só pra sua necessidade. E ponto final. Então faça seu orçamento dentro do valor que você vai receber. Ok. Passou o primeiro mês, ok. Segundo mês ele tá lá nos Estados Unidos. Terceiro mês, falta 3 dias pra o pai dele fazer o depósito da parte dele. Acabou o dinheiro. Aí daí manda mensagem pro pai. Então, pai. Já começa assim, né? Quando você quer pedir uma coisa, você já começa. Não sei como é. Então, pai, é que acabou o dinheiro, né? Não sei o que, papapá. Tem como o senhor fazer o depósito antes? Não, não tem. O pai falou, nem falou nada pra esposa, porque senão a esposa já amoleceu o coração. Não, pai, é que você não. Eu falei, não, pai, é que você não tá entendendo. Eu não tenho nada, tem pra comer. Daí ele falou, olha pra o filho e falou, jejua. Como se fosse essa coisa mais normal do mundo. E tá nem aí. E o filho lá nos Estados Unidos, lá, sofrendo lá. Eu falei, não, pai, mas como assim? Eu falei assim, meu filho, o que eu falei pra você? Só vou fazer o depósito no dia e na data X. Nem um dia antes, nem um dia depois. Ponto final. Então você se vira aí. Você vai, sei lá, o que você vai fazer. Jejum compulsivo. Igual o Paulo teve que jejuar compulsivamente, você jejua também. Teve que fazer o jejum, né? Obrigatório, sem escolha, e jejuou 3 dias lá. O pai dele depositou, tudo ok. Passou mais uns meses, aconteceu a mesma coisa, só que faltavam 5 dias. E mandou mensagem pro pai dele. Aí o pai dele pegou e falou assim pra ele, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não viu tantos milagres acontecer na sua casa, aqui, durante o tempo que nós vivemos, tudo mais, você não viu Deus fazer tantas provisões? Você acha que ele não vai fazer na sua vida, não? Coloca o seu joelho no chão e Deus vai fazer um milagre. Aí tá. Aí o menino desafiou a fé, foi orar. Aconteceu isso de novo, e ele falou assim, eu não quero jejuar obrigatoriamente, né? Se for pra jejuar, deixa eu dar voluntário. Então vamos orar pra Deus mandar a provisão. E disse que ele foi estudar, porque ele tinha ido pro Kansas lá, no seminário e casa de oração que tem lá no Kansas, que eu já te comentei que é 24 horas lá. E foi pra casa de oração lá orar. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, vai pra lanchonete. E aí foi pra lanchonete. Chegou na lanchonete, tinha um cara, um africano, não lembro de que país, Angola. Um cara da Angola na frente dele. E ele atrás, sem um centavo no bolso, como que vai pagar o negócio? Não tem como pagar. E o Espírito Santo entra na fila. E ele tá lá. Só que os africanos lá, porque o dinheiro, o real, nos Estados Unidos já não é nada. Imagina o dinheiro de países da África nos Estados Unidos. É nada. O nosso dinheiro da África tem valor, mas o dinheiro da África em qualquer outro país não tem valor nenhum. O real não tem. Aí o cara, o angolano olhou pra trás, olhou pra ele, falou pro cara que tá atendendo, falou assim, o que ele for pedir eu vou pagar. Ele não falou nada, não tinha nem falado nada. Aí ele falou, não, assustado ainda disse não ainda. Tá recebendo a bênção e não dizendo não. Esse que é o problema. Aí pagou pra ele, e o que ele tinha no bolso ele foi e abençoou. Ele falou, e ainda deu uma palavra pra ele, falou assim, o que você pediu pra mim lá na casa de oração
deitado lá orando, eu ouvi e eu tô te respondendo. Assim, milagres. Porque enquanto uma coisa é o Deus dos meus pais, outra coisa é o meu Deus. Sim, eu preciso viver isso. Eu preciso viver, porque os filhos, é aquilo que eu te contei, eu tenho vivido, eu e a Paula estamos vivendo milagres. Eu tenho milagre pra contar, graças a Deus. Mas são experiências, e eu sou muito assim, Jadiel. Se eu tenho uma luta, se eu tenho uma prova, eu não conto pra você, eu conto pra Deus. Não, certo é isso. Porque eu às vezes nem pra Paula, eu vou direto pra Deus e conto só pra Deus. Qual que é o conselho de Jesus? Porque não dá pra você ficar dependendo das orações dos outros, da intercessão dos outros, do milagre dos outros. Não, você tem que viver as suas experiências com Deus. O que Jesus fala? Entra no teu quarto. Entrar no teu quarto é viver particularidade. Eu falo porque quantos filhos passaram pela porta do quarto e encontraram os pais orando? Pararam pra ouvir. E o nome dele foi citado. E não foi uma hora, não. Tem pais que vararam à noite. Tudo bem, ia trabalhar no dia seguinte, eram 2 horas de oração. Tudo bem, mas estavam lá. Então, aí você vê, pais zelosos, filhos zelosos. Pais zelosos, filhos rebeldes. Pais rebeldes, filhos zelosos. E pais rebeldes e filhos rebeldes. Então tem esses pontos. Do pai zeloso, o filho zeloso. Do pai zeloso, o filho rebelde. Do pai rebelde, o filho é zeloso. E do pai rebelde e filho rebelde. Aí você vê, você pega lá. Quem foi Manassés? Quem que era o pai de Manassés? Crente. Crente. Homem de monte, de crente. Quem que foi Manassés? Um pervertido, imoral, idólatra, pagão, devasso, que consultava os astros. E isso aí é interessante. E aí? O pai de Ezequiel não era temente a Deus, ele foi. E isso que eu tô falando. E ele foi e o filho não foi. Por isso que eu tô falando. O pai pode ser rebelde, o filho pode ser zeloso. No caso de Ezequias. Ezequias é o filho zeloso. Agora, quem que é o filho de Ezequias? É o mesmo problema do avô. Sim. Então tem essa questão. Alguém pode dizer, opa, igual o Samuel. Capítulo 5, se eu não estiver enganado, de 1 Samuel. Samuel era um juiz, era um homem que estava lá o tempo todo falando para a nação, faça isso, é o que Deus está mandando. Os filhos de Samuel não eram muito bem vistos. Não queremos eles. Vamos lá, Ofni e Finéias, crente. Eli, cego, gordo, barrigudo, rechonchudo, nada contra. Tem nada, eu preciso perder minha barriga. É isso que eu falo. Aí você vê, o pai era sacerdote, na verdade sumo, os filhos eram sacerdotes. Onde é que estavam os filhos? Não, mas lembra fora. Inclusive são chamados de filhos de Belial. Veja bem, Nadab e Abiú. Filho de... Opa, outro exemplo. Filho de sacerdote também. Não sabia como é que oferecia o culto? Então você rebelou. Rebeldia. E o pai não podia nem chorar. Rebeldia, inclusive. Mas você viu que depois ele dá uma bronca em Moisés. Aí Moisés falou, exatamente, você tem razão. Ele falou, calma aí, eu perdi meus 2 filhos, agora aconteceu o que aconteceu, então eu não posso fazer. Aí Moisés falou, você tem razão. Lembra pra você ver aqui no final, Arão dá uma cutucada em Moisés, pelo fato de ter perdido os filhos. Aí Moisés falou, você tá com razão. Então Arão acaba falando, não, calma aí, eu tô vivendo meu luto, tem uma situação. Então essa que é a questão. Porque a pergunta que pais zelosos, filhos rebeldes. Mas às vezes os pais não são zelosos. Mas os filhos são zelosos. Mas às vezes os dois são sim. Né, rebeldes. No caso. O que eu tô falando, por isso que a gente vive esse pêndulo. Mas vamos acelerar aqui, senão nós não manda. Os pais de Sansão. Vamos dar um panorama rápido aqui. Porque na verdade aqui eu vou seguir a cronologia do assunto aqui pra gente. Porque uma história só. Porque o que nós estamos falando vai encaixar várias coisas. Vai encaixar dentro da situação de Manoá. Mas veja bem, o contexto é esse que a gente tá falando. Não havia rei Israel, né? Cada um fazia o que achava melhor, ok. Só que, como em toda a Bíblia, Deus sempre tem uma meia dúzia ali, um povo crente. Remanescente. Tem um remanescente. O caso aqui, nós estamos observando a família aqui de Manoá, que a Bíblia não diz qual é o nome da esposa dele, mas Manoá significa lugar de descanso. Veja bem, país em crise moral, ética, religiosa, o cara... Descanso. O pai dele colocou o nome dele de descanso. Isso daí já é um milagre, porque dá a entender que o pai de Manoá era crente também. Né? Como na família lá de Elimeleque significa o Senhor é rei. E o contexto é, não há rei em Israel. Quer dizer, o pai de Elimeleque era crente. Embora Elimeleque seguiu o seu próprio coração, dizendo que as atitudes dele provam que ele não cria que o Senhor era rei. Né? Porque saiu de Belém, saiu fora da direção de Deus. Mas havia remanescentes aqui. No caso aqui eu vejo que Manoá, a família de Manoá, era de gente remanescente. E o anjo do Senhor apareceu lá, né? Ele que era da tribo de Dan.
a tribo de Dan é uma tribo complicadíssima. Você vê que é remanescente quando você diz que é da tribo de Dan. Porque Dan era aquele povo rebelde, né? Que Deus disse, olha, a terra pra vocês é X. Eles falaram, não quero. Aí foram pra outro lugar. Chegaram a outro lugar, contrataram o levita lá, do capítulo 17, Na situação que de estava Mica. fora de Mica, que estava fora da direção de Deus, etc, né? Depois, mais pra frente, Jeroboão vai colocar em Dan um altar, né, dedicado a bezerro de ouro. Inclusive, Dan não aparece lá no Apocalipse dentre as 12 tribos lá. Foi retirada Dan da listagem das tribos. Você vê quão terrível era a idolatria daquele povo. E aí, no meio dessa tribulosa, Era um né? Essa tribo tribulosa. Não, é Dan, porque eram danosa. 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 Tinha Manoá e sua família aqui de um povo crente. Quer dizer, existe esperança ainda nessa geração. Não, Então, sempre tem uma família, É a né? mesma situação de Elias. Elias contesta com Deus. Eu fiquei sozinho. Deus, não. Fiquei sozinho. Não, tem 7 mil aí. Você é o 7.001. Aí a mulher era estéril. O que dá a entender aqui, pelo menos pelo que eu li no texto, não diz que Manoá fez oração para elas, para reverter a situação de esterilidade dela ou algo E assim. se fez, a Bíblia não é. Não diz, porque na verdade as palavras do anjo, deixa eu até ler. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. És estéril e nunca tens concebido. Quer dizer, ela nunca gerou, nunca aconteceu, nunca engravidou, nada aconteceu. E também não menciona que houve oração de Manoá para que houvesse a situação revertesse. O fato é que Deus quis, pela sua providência, abrir a madre dela aqui para ter um filho. Não qualquer filho, né? Um filho que fosse um resgatador, um juiz aqui de Deus. E aí... Só que ele dá instruções da criação, né? Que é a grande questão aqui, porque há 2 momentos, né? Primeira vez ele se aparece a ela unicamente, dá instruções, que o menino seria nazireu de Deus, etc e tal. Ela conta isso ao seu marido, tal. E eu acho até interessante porque quando ela chega pro marido, olha o que ela diz pro marido, verso 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus terribilíssima. Vai lá no superlativo. E não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Quer dizer, ela conta pro seu marido a experiência que ela teve. Ele, Manoel, é um homem sábio, porque ele recebe a informação, ok, tá, eu vou orar a Deus pra ver se é verdade mesmo. Opa. Ele não aceita, e não é que ele tá colocando em descrédito, mas vamos entender aqui que isso não acontecia todo dia. Porque eu tenho que entender o que? É uma questão espiritual, eu preciso colocar a prova. Não, e era uma coisa que não acontecia todo dia. Sim. Anjos de Deus aparecendo ao povo de Deus, e ainda aparecendo uma mulher, a mulher naquele contexto não era nada. Né? Então, o anjo, ele ora a Deus, verso 8, Deus responde, né, a oração de Manoá, e o anjo aparece novamente falando as mesmas palavras lá, as instruções sobre o nascimento, no caso, de Sansão, que era o nazireu de Deus. Aqui que mora a questão, né? Porque a Bíblia fala, pelo menos até onde eu sei, Sansão era nazireu e João Batista era nazireu. Não lembro de outro personagem que tenha sido nazireu. Não, Samuel, a Ana que falou que Samuel não entra. Não, Samuel não é. Se eu não me engano, é só Sansão de nazireu, de que Deus predisse, né, como seria o nascimento. Nós temos Sansão, João Batista e Jesus. Né, que o anjo de Deus aparece e prediz o que vai se suceder. Mas de nazireu só temos Sansão, se eu não me engano, e João Batista, que a Bíblia declara. Que no caso não podia beber bebida forte, não poderia tocar em cadáver, não podia passar navalha na cabeça. Que na verdade a ideia do nazireu, do naziriado, é alguém separado, consagrado exclusivamente para Deus. Afinal de contas, o povo estava sendo afligido pelos filisteus, e inclusive essa aflição só vai acabar no período lá na frente, né? Depois, com Davi, inclusive, entre outros personagens. A Arca da Aliança vai ser roubada, inclusive. Os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus. 1 Samuel 2 já fala disso. E o povo vai ser afligido por muito tempo em diante pelos filisteus. E Deus decide levantar alguém. Eu acho isso interessante, porque Deus, quando ele decide fazer um projeto, ele escolhe uma família. Por isso que a família é algo que a menina dos olhos de Deus é a família. Eu entendo que é assim, porque até mesmo quando você encontra promessas da Bíblia, não é promessa para casais, é promessas para famílias.
A partir do momento que um homem e uma mulher se juntam, é uma família ali. Mesmo que não tenha filho, é uma família. Então, as promessas de Deus para a família são poderosíssimas. Quer dizer, quando Deus ele decide fazer uma coisa, veja bem, a nação estava corrompida, um monte de coisa estava acontecendo, o que Deus queria? Ele queria uma família. Que ele pudesse desenvolver um projeto. O projeto aqui passava pela vida desse casal e pelo nascimento de Sansão. A Bíblia não diz que eles tiveram outros filhos. Até onde eu entendo, só tiveram Sansão. Também a Bíblia não diz quantos anos eles tinham, né? Se eram novos, se já eram de meia idade, a Bíblia não diz. O fato é que eles eram, o que dá a entender, inclusive, no final da vida de Sansão, quando ele morre lá, os pais já haviam morrido. É o que dá a entender também. Mas, então não sabemos se era avançada idade ou se não era, ou não sei. Mas o fato é que ele nasce. E Sansão significa sol, iluminado pelo sol, ou aquele que é forte. Né? No italiano, no grego, Sampson. Eu até pensei no Simpson. Mas Sampson. No italiano, Sansone. No inglês tem algumas variações, né, de Sanson ou Sam, Sami, Samie. São tudo variações de Sansão. Eu achei interessante isso. Eu já vi nome de Sami assim. Aquele que, né, falando do sol, né, iluminado por Deus. Quem que é o sol na Bíblia? Quem que é a representação do sol? Sol da justiça? É o próprio Cristo representando o sol. Só que há um detalhe aqui, Gedeu, que eu lendo observei. No verso 25 do capítulo 13, diz assim. Isso vai acontecer 4 vezes na vida de Sansão, né, do que é relatado aqui para nós. Né? Pode ter tido outras, a Bíblia não relata. Relata o que está aqui. Mas há 4 experiências com o Espírito Santo com Sansão. Isso ele na sua infância. Deixa eu ler até versos anteriores aqui. Verso 24. E depois teve essa mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, o Senhor o abençoou. Verso 25. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zor e Estaol. De quando em quando o Espírito Santo o impeliu. Impeliu é obrigar. Impelir, fala assim, não é por gentileza, vem aqui. É o que o Espírito Santo Deus fez com Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, né, para ser tentado pelo diabo. Conduziu soberanamente Jesus para o deserto. A mesma coisa eu vejo aqui, é uma ação do Espírito Santo na formação de Sansão. Quer dizer, ele já era alguém consagrado a Deus, separado para Deus, e ele já no seu desenvolvimento como servo de Deus, teve experiências com o Espírito Santo. Então ele era um crente. Um crente cheio de Espírito Santo. É por isso que eu falo. A melhor coisa que você tem para ensinar pro seu filho, ensina o seu filho a ter experiência com o Espírito Santo. É o seu filho que tem que aprender a orar. Eu comecei a orar, gente, eu tinha 7 anos de idade. A minha vida de oração começa com 7 anos de idade. Eu acho que eu nunca contei pra você, mas vale a pena. Eu tive uma enfermidade. Algumas pessoas que me conhecem há muito tempo sabem disso. Tive uma enfermidade chamada retocolite, uma úlcera intestinal que acontece no fim do intestino e que dá hemorragia, né? Sangramento intestinal. E dos 7, 8 anos de idade até os 12 eu tive muita hemorragia, tomei remédio forte, aquele corticoide. Tomava 8 remédios por dia. Fazia tratamento em Taubaté porque não tinha aqui em Pinda. Ficava às vezes internado 5, 10, 15 dias no hospital escola lá em Taubaté. E é uma doença que não tem cura. Simplesmente não tem cura. Aonde que eu aprendi a orar? Aprendi a orar nessa época. Foi uma fase que eu passei, que eu comecei a minha vida de oração. Eu era criança, eu fazia campanha culto sozinho. Isso que a gente tá vivendo aqui, que eu gravo aqui dentro do meu quarto, eu já fazia isso na minha infância. Isso daqui Deus só maximizou pra outra coisa. Aqui Deus tava me preparando lá no passado. Mas eu fazia culto sozinho. Minha mãe é testemunha disso. Fazia oração sozinho debaixo do pé de acerola lá no Antiqueira. Eu mesmo pregava, eu mesmo cantava, tirava oferta. Não tinha oferta, mas eu tirava oferta, né? Era tudo junto. Pregava, aceitava Jesus. Falava em línguas, que eu não falava em línguas ainda. Mas você sabe que criança é um bicho terrível, né? Mas depois, com 12 anos, Deus deu a cura disso. E, inclusive, foi com 12 anos que eu batizei nas águas e foi com 12 anos que eu recebi o dom em línguas. Lá na congregação do Vale das Acácias, inclusive. Quem pregou foi o... Qual é o nome dele? É lá do Moreira, o irmão que pregou lá. Esqueci o nome dele agora. Não.
Não é Abraão, não. Marcos Feitosa? Não, eu nem sei se ele tá em Moreira ainda. Esqueci o nome dele errado, mas Sandro? eu lembro. É um irmão que pregava bem mansinho, esqueci o nome dele. Ele trabalha com van. Ai, esqueci. Um Arruda? O Sebastião Arruda. Não. Eles Eu esqueci, o nome dele é esquisito. Ai, agora eu não vou lembrar. Eu sempre lembro o nome dele e dessa vez esqueci. Sei que ele pregou no culto de jovens lá. E detalhe, esse dia, que assim, os líderes que estavam no Mantiqueira, por isso que, ó, isso aqui é mais exemplo aí pra você. Os líderes que assumiram no Mantiqueira na época, os jovens, eles fizeram um propósito com os jovens. Porque era um casal de líderes. Eles fizeram um propósito entre eles, se era de Deus eles estarem como líderes dos jovens. E se fosse, Deus iria batizar um dos jovens com o Espírito Santo. Só que eles não contaram pra nós. Eles fizeram o propósito em secreto. E a gente viu o milagre depois. Eles testificaram isso depois. E o detalhe disso é que eles faziam um propósito de oração com os jovens. Todo sábado tinha jejum. Todo sábado os jovens jejuavam. E eu fui o que recebi o batismo no Espírito Santo nesse dia. Então, a melhor experiência que você pode fazer para um filho, seja na igreja, seja o que for, é a presença do Espírito Santo. Porque você quer causar maior impressão do que essa? Do que a presença do Espírito Santo? Sim. O próprio Josué chega a dizer que quando a tenda, né, Deus se manifestava lá na tenda, ele nem queria sair da tenda. Ele queria ficar lá. Moisés voltava para o meio do arraial, ele queria ficar lá. Ninguém quer sair da presença de Deus. E aí a gente vê filhos que os pais não oram mais, os pais não leem a Bíblia, aí quer que o filho ore, quer que o filho leia a Bíblia. Eu quero que o filho faça aquilo que eu não faço. É aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os pais querem que o filho tenha experiência com o Espírito Santo, mas o próprio pai não tem experiência com o Espírito Santo. Se a intenção é o que a Bíblia diz aqui, que o texto está dizendo, pais zelosos, os pais de Sansão eram zelosos. Sansão vai tomar decisões, né? Vai seguir seu próprio coração, até a lição vai falar sobre isso, já no tópico 2. Que ele diz assim, infelizmente veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com Deus, para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos o caminho que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem caminhos opostos. Acontece? Acontece. Sim. E agora? O pai vai se culpar por causa disso? Tem uns que se culpam. Então, é aí que é o problema. O pai não levará a maldade do filho, o filho não levará a maldade do pai. Ensinou, levou, mostrou. Eu não quero. Mas não quer por quê? Não, porque eu não quero. Tudo bem. Então você sabe das consequências, você sabe que existe uma vida pós-morte, você sabe que existe um Deus, você sabe que existe um céu, existe um inferno, pronto, e aí? Aí eu preciso pegar pesado. Porque se porventura acontecer alguma coisa e na pós ou depois da morte descobrir que não houve salvação, ele vai entender conscientemente que ele está num local que ele escolheu. Que aí entra na questão, foi escolhido, não foi, ele foi pra lá porque Deus mandou, não mandou. Não, tem também a responsabilidade humana. Tem a responsabilidade humana. Você vê várias situações aí de filhos que na beira da morte. A ficha caiu, que é isso? 10 anos, 15 anos fora, aconteceu uma tragédia, tá lá agonizando, a equipe de resgate chega, faz os procedimentos, puxa o ar e fala, Deus, eu sei que eu vacilei durante 10 anos da minha vida. Eu não dei crédito aos meus pais, mas eu tô aqui. Eu sei que eu vou morrer daqui 5 ou 6 minutos, não sei. Não, mas e muitos filhos que se desviam do caminho do Senhor, sim, são livrados de bala perdida, sim, de tantas coisas que acontecem. Por quê? Todo mundo morre, ele não morre. E aí? Alguém pergunta, mas por que eu não morro? Porque Deus tem um projeto, tem alguém orando por você e você tá protegido porque eu tô guardando você, meu filho. Esse que foi pra você que passou lá. Perdeu o irmão, perdeu o filho, perdeu a mãe e desgostoso, abandonou a fé. Era da Assembleia de Deus lá de Moreira. Eu não lembro dele. Inclusive meu irmão fez uma citação. O que é isso? Deus deu um livramento dele. Deus deu um livramento pra ele, sabe do quê? O trem ia arrebentar ele. Arrebentar mesmo. Quando fala arrebentar, é partir o meio. O trem deu uma pancada nele. O que é isso? Não morreu. Não é porque o maquinista teve que tirar o trem fora da linha, não. Porque não tem como, não é pista. É linha reta. Agora não morreu por quê? Não morreu porque o acaso não deixou. É Deus pegando de vida. Camarada, você não vai morrer ainda. Você não vai morrer ainda. A vida por quê? e a morte tá na mão dele. Tem propósito sim, que não é acaso. O trem dá uma pancada no indivíduo. Jogar o indivíduo longe. O camarada sai de lá, vai pro hospital. Tudo bem, foi pro hospital. Depois você vê ele andando pela rua.
É sorte. O homem de sorte. Eu Joga já na vi minha... testemunho. Não é sorte, Eu não. já vi testemunho. Teve uma irmã aqui no final aí que ela teve 3 AVC. Ação 3. de Deus. Tem gente que tem meio AVC e já morre. A pessoa teve 3 e não morreu. Ei, É porque Deus tem alguma coisa. tem que ter. E não teve sequela, detalhe, não teve sequela. Tem que ter. Porque tem gente que teve um AVC e já ficou paralisada a metade do corpo. E como é que eu entendo a fala de Paulo? Que todas essas coisas contribuem, cooperam. Tem que ter um propósito. Lá é a palavra sinergeu. Deus não trabalha Esse com acaso. empreendimento cooperativo. É, Várias coisas juntas. em função de um propósito, de um fim. Exatamente. É as engrenagens, 10 engrenagens funcionando para fazer um motor funcionar. Então não é acaso. Não, é a pergunta de Deus para Jó. Aonde estava você, Jó? Você tem uma pergunta. Porque eu acho curioso isso, porque Deus criou o homem no 6º dia. Antes de Deus criar o homem, Deus estava preparando o mundo para o homem. Sim. E coloca o homem no 6º dia e no 7º ele descansa. Ele não cria mais nada depois do homem. Ele cria o homem e acabou a criação ali. No 7º ele descansa. Sim. Quer dizer, primeiro Deus provê todas as coisas que o homem precisa para então criar o homem. É por isso que ele chega pra Jó e fala assim: ô Jó, cadê você? Você estava onde? Ele tava falando assim: meu filho, quando eu criei o homem, o mundo tá pronto. Quando você nasceu, quando você chegou, você caiu aqui nesse planeta Tava Terra, tudo no mesmo tava tudo no lugar, meu amigo. Então você O sol já tinha nascido, a história Sim. do galo, né? O galo ansioso. já contei a história do galo galinheiro. O galo novo, um galinheiro lá, ia lá, subia no palquinho, cantava cocoricó e tal. Se achando, eu canto, o sol nasce. Achando que o canto dele, nossa, fazia o sol nascer. O dia que ele dorme, esquece. Aí um dia teve dor de barriga, né? Acordou tarde, quando acordou o sol tinha nascido. Aí o galo velho chegou pra ele e falou assim: então, meu filho, eu já sabia disso. Todo mundo aqui sabia. É só você que achava que o seu canto fazia o mundo girar. Aí você vê, então tem propósito em tudo que acontece? Tem que ter. Tem filhos que são guardados por Deus, em compensação tem filhos que zombam. Tem uma história, você já deve ter ouvido. A mãe, melhor, a filha vai passear com alguns amigos, se eu não estiver enganado na época era um Santana. Se eu não estiver enganado, não tocante ao carro, por gostar de carro, mas se eu não estiver enganado era um Santana. Então tinham 4 ocupantes, mais a menina. E a menina fala para a mãe: eu tô indo passear com meus amigos. Aí o que ela fala? Meu filho, que Deus vai com vocês, que Deus guarde vocês. O que a filha diz? Só se Deus for no porta-malas. Só se ele for no porta-malas. Miquel, eles saem para o passeio, acidente gravíssimo. Todos os 5 ocupantes do veículo morrem. A equipe de resgate chega, tem história disso aí. Se não me engano, é lá pro interior de São Paulo. A equipe de resgate chega, o carro tá todo destruído, arrebentado, do porta-malas para frente, todo estourado, os 5 ocupantes mortos. Eles abrem o porta-malas do carro. Porque a caixa de ovo estava intacta. Me responde agora, como é que uma caixa de ovo consegue ficar intacta num acidente daquele? Você não pediu para Deus ficar no porta-malas? Eu poupei os ovos. Não, mas eu falo a questão da fala da filha contra a mãe. Que Deus vá, só se for no porta-malas, porque não tem lugar para ele aqui. Não, opa, calma Deus, aí. ele é tão... Se ele falou do ovo, eu lembrei. Teve uma fase, não sei se já contei aqui. Teve uma época que meu pai, nós morávamos lá em Moreira, meu pai estava desempregado. E... uma prova, meu pai comentou assim: nossa, mas não tem nenhum ovo pra comer. Ele não falou murmurando. Mas ele tava com só tinha o arroz e feijão puro, não tinha nem ovo pra fritar, pra instalar em cima assim, pra dizer, tem um ovo pelo menos. Não tinha nenhum ovo. E ele falou assim: meu Deus do céu, mas não tem nenhum ovo pra nós comer. Eu ainda falo que a fé foi pequena, que ele falou que não tinha um ovo. Eu falaria hoje, eu tenho a picanha. Que quando se eu tiver numa situação dessa, eu vou usar a fé, mas eu vou usar uma fé diferente. Ali no Mantiqueira tem aquelas avenidas principais ali, né? No passado tinha um mercadinho de esquina do outro lado lá. Hoje eu acho que nem tá funcionando mais. Minha mãe foi... A gente sempre... Ali em Moreira não tem como, você tem que andar de bicicleta, tudo longe. E a gente passou ali na esquina do mercado. Na hora tinha virado um caminhão que tinha deixado coisa no mercadinho. Ovo. E ele passou e derrubou uma caixa de ovo. Nem voltou pra pegar, deixou lá. Uma caixa do tamanho de uma cesta básica, uma caixa grande. É, aquela que vem com... acho que 60 dúzias de ovos, gente. É, porque aquela caixa... Só quebrou alguns por cima, sim. Se fosse... Ovo, gente, ele quebra. Não tem jeito. Ovo quebra. Ovo foi feito pra isso. A gente teve que dar ovo, gente. Teve que... Se fosse hoje de farinha, o carro do ovo ia passar pra vender 30 ovos. Hoje em dia varia isso. Mas... teve que dar ovo pra não perder o ovo. Aí você vê como que é interessante a questão da fé. Senhor, não tem nenhum. Eu não vou te dar, vou te dar 60.
É aquilo que eu falei pra você, tem hora que a gente pede uma coisa falando, não vou te dar isso, que o que eu vou te dar é maior. Eu falei pra você aprender. Alguém tá preocupado com uma conta de 1.000, de 2.000, de 10.000. Eu falei assim, meu filho, o mesmo Deus que pode prover 1.000, ele provê 1 milhão, ele provê 10 milhões, Sim. ele tem recursos ilimitados. A questão é o tamanho da sua fé. Eu ouvi uma pregação esses dias que eu subscrevo totalmente. Se você não tem fé pra Deus te dar um par de meias, não peça pra ele te dar um carro. Primeiro, tenha fé suficiente para Deus te dar um par de meias. Se Deus te der um par de meias, pela sua fé, aí você pede alguma coisa maior do que isso. Porque fé é um exercício, é um músculo. Você tem que exercitar a fé. E cada vez que você é fortalecido na fé, aí Deus te dá uma prova do tamanho da fé que você vai passando. Porque a coisa é que nem videogame, você vai mudando de fase. Mas você vai vivendo os milagres de Deus. Agora o camarada não tem fé para Deus fazer coisas pequenas, tá pedindo coisas gigantes. Não faz sentido. Mas você deu o exemplo de Sansão. Sansão, quando ele estava sendo impelido pelo Espírito, então, ele vivia fé. Exata. O cara mata. Ele vivia fé. 1.000 homens com uma queixada. Então, ele vivia fé. Existem 4 momentos, que é no capítulo 13, verso 25, que eu acabei de ler. Capítulo 14, verso 19. Capítulo 15, verso 14. São 4 vezes que aparece que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e ele realizou feitos que desafiam a lei da física. Porque eu entendo que Sansão, nesse contexto do Antigo Testamento, lembrando que o Espírito Santo era, né, a manifestação do Espírito era pontual, né? É o personagem talvez que mais experimenta da ação do Espírito Santo em si. Porque imagina, Deus, os desafios que ele passa aqui, as coisas que ele vivencia aqui, desafia a lei da física. Sim, porque eu tô falando assim, fora de fé. Como que o cara pega um leão e rasga no meio? E era mesmo que foi a gente não rasga nem um rato. Nem um passarinho. Alguém fala, mas era filho de leão, mesmo que fosse não filhote. Não importa. Já viu um leão? O filhote tem força dele. O cara pega e... A Bíblia fala como se rasgasse um cabrito. Então ele tem nem fé. Nem um cabrito a gente tem força. Não, acho que não o filhote do cabrito. Ele tem fé? Tem. O que é isso? Uma queixada. Uma queixada. Pra matar 1.000 homens. É 1 contra 1.000. Então. Usando uma queixada. Imagina a força no braço. Era uma pancada que desnorteava mesmo. Então tem fé. Sim. Mas ele vive ao mesmo tempo um contexto em que... a lição ela vai oscila. Abordar, né? Ele era impulsivo, né? Tem um momento, eu não sei se eu grifei. Aqui, ó, temperamento irascível e rebelde. Porque o que a gente vai entrar aqui, pra gente acelerar, que a gente já estourou o horário. Eu falei que essa lição é estreita. Porque, veja bem, no capítulo 14... ele vai se engraçar lá, vai pra Tímina e vai ficar encantado lá, né, com uma moça lá, que era filisteia. Era uma moça filisteia. Ainda no capítulo 14, verso 3, ele diz: tomei-me esta porque ela agrada os meus olhos. Isso é um perigo na hora de escolher alguém. Porque alguém pensa que a beleza ela é pra sempre. A beleza tem prazo de validade. Você já ouviu uma fala? Corpos bonitos de alma feia. Então tem uma fala, tem um ditado. Corpo bonito de alma feia. Não, porque aqui responde uma pergunta. É possível um crente casar com um descrente? Não, Paulo já fala do julgo desigual. Sim. Há possibilidade, eu falo porque eu conheço. Eu conheço 2 casais, que inclusive congregam com a gente lá em Moreira César. Ele era cristão, ela não. E o outro caso, do mesmo jeito, inclusive eu dei discipulado pra ele. Fui no batismo dele, tem fotos. Ele congrega, então a esposa... Isso pode acontecer, mas isso não é... regra. Exatamente, não porque regra. Namoro não é trabalho missionário. Namoro evangelista, namoro missionário. Eu vou namorar o traficante. Pode ser ao contrário. Pode ser que a moça que diz que é cristã namora com um camarada de outra religião e acaba cedendo pra outra religião. Exatamente. O grande perigo é esse. Então, esse é o problema. Mas o que você é agora? Eu sou da outra religião, é tão legal lá. Calma aí, é sua fé. Qual que foi o fim de Salomão? Salomão é uma incógnita, né, na Bíblia. Afinal de contas, Salomão foi salvo ou não foi salvo? Eu consigo entender, Miquel. Porque diz que ele morreu sacrificando. Mas aí que é a questão. Como é que ele termina Eclesiastes? O fim de todas as coisas é temer a Deus. Como é que eu termino o relato da minha vida dizendo que o fim é temer a Deus? Então, eu não vou falar uma coisa de hipocrisia. Eu não estou dizendo o fim é temer a Deus, mas eu não estou temendo. Então eu consigo entender que no final da vida de Salomão, a ficha caiu. Porque ele escreve cantares naquele... vendo o coração em todo lugar.
Ele olhava pra uma judia lá da tribo e falou, uma mulher bonita, olha. Vou casar, vou fazer uma promessa aqui pra você. Eu vou fazer uma série em cantares. Aí só, eu falei que eu só ia estudar cantar quando eu casasse. Então, vai chegar, meu dia vai chegar, minha hora vai chegar. O Miquel vai surpreender a cantar, você vai ver só, vai. Vou fazer, não, mas eu não vou poder botar na internet não, porque é proibido para mim. Então, mas não vem com aquele papo igual o original de alegorizar as coisas, não tem, não. Eu não gosto de alegoria, não. Vem com alegorizar. Eu quero literalizar o texto. O texto fala de casais. Não tem bem me romantizar o negócio de noiva de Cristo, que noiva de Cristo nada. Você vai ver lá a maçã, você vai ver a taça, vai. Vamos ler direito, vamos fazer pregação expositiva. Se você quiser, eu venho aqui também. Você vai assistir até de camarão. Não, eu quero vir aqui também. Não, vai bombar o povo assistir, filho. É legal, assim, eu falo que Orígenes gosta muito de alegorizar as coisas. Mas a questão pode acontecer o caso da moça começar a namorar com um camarada que não é cristão e ele se tornar um cristão. Porque a moça, tem casos da moça colocar na prova. Colocar a prova. Se é de fato de Deus, eu não vou falar nada. Vai ser feito o apelo e vai na frente. E vai. Opa. Não, porque a conversão... Ela foi um xizinho. Então, mas a conversão é um ato de Deus. Sim. Só que a pessoa que tá escolhendo uma pessoa, porque a pessoa pode ter um bom caráter, a pessoa ela pode... existem casos, Paulo fala sobre isso, né? Que existe a possibilidade do cara ser ímpio ter um bom caráter. Sim. A questão não é essa, a questão é o seguinte, em relação a casamento. Um vai estar com a cabeça no céu, o outro vai estar com a cabeça na terra. Um vai estar caminhando pensando na eternidade, o outro vai estar caminhando pensando na materialidade. Aí entra a palavra dele, andarão dois juntos, diz o profeta, se não estiver de acordo. E lá tá falando, a ideia, penso eu, é a questão da canga, né? É que você colocar um boi novo e um boi, um boi seja novo ou outro velho, um boi com um jumento. Não vai funcionar, não vai andar. Vai estar preso aquilo ali, só que um vai estar numa velocidade e o outro vai ter outro, vai atrapalhar. Claro. Não vai andar, não vai... Porque já aconteceu o caso, ao contrário. A moça faz os testes e o camarada vai. Agora ele vai Apesar que hoje, eu vou ser bem sincero aqui. Vale, nota de rodapé aqui no diz Fernando. Tá difícil de escolher até os que é crente. Então, mas aí que porque às vezes você pensa que os de fora tá pior, não, os de dentro tá pior. Então, mas eu vou contar uma coisa aqui que vale a pena. Esse dia um irmão comentou comigo que uma crente mandando foto, mandando nudes pra ele. Na maior cara de pau. Manda mensagem assim à noite, né? Que a noite é o perigo. A noite diz que a noite é do diabo. A noite é o perigo. Aí o que você tá fazendo? Daí ele respondeu o que ele tava fazendo. A irmã pegou. Aí ele devolveu a pergunta, e você? Aí a fulana tira uma foto pelada, mostrando o que tava fazendo. Você tá entendendo? Crente! Diz que é crente! Mas é casada. Não é casada, é pior ainda, então, nem casada é. Não, tem as casadas que fazem isso também. Mas essa não era nem casada. Então, mas disso é crente. Então, aí você vê. Tem gente que é ímpio que não tem essa vergonha na cara. É um problema? É. Aí você vê, tem moças que colocam a prova. Eu não vou falar nada, vai fazer o apelo, ele vai à frente, hoje. E acontece. Ele vai pedir pra se batizar, ele vai pedir pra ser discipulado, e eu vou querer que ele passe pelo processo do batismo do Espírito Santo. E acontece. Só que tem caso, e isso aconteceu, do camarada que foi pra igreja, interessado numa moça, foi pra frente, disse que entregou a vida pra Jesus, por causa dela passou pelas águas, a família inteira olhando, ele é o escolhido. O que é isso? Manteve-se na igreja, até o dia do casamento. Depois que casaram, quando chegou em casa. Aí você vê, casou, foi pra lua de mel, voltaram. O que ela pensou? Hoje vai ser o primeiro culto que eu vou com meu marido, com meu esposo. Vai ser legal chegar lá, nós casamos naquela igreja. Ela estava se arrumando. Aí ele pergunta, você vai pra onde? Porque essa pergunta assustou ela. Ele sabe pra onde eu vou. Por que ele está perguntando? Você vai pra onde? Não, eu vou pra aqui. Eu falei, não, eu não casei interessado na sua igreja, na sua fé. Eu casei interessado em você não vai pra igreja mais. Como é que fica a reação dela agora? Como é que fica a reação da família que diz que ele era o escolhido dela? Ou quando vem por profecia, a sua escolhida é fulano de tal. Esse negócio de profecia, gente, não caia nisso. Em nome de Jesus. Aí é um outro perigo. Porque isso, gente, eu já ouvi testemunho de gente. O pastor Osiel Gomes conta, né? Ele era professor de teologia lá no Osiel, que escreveu, foi comentarista da lição do Sermão do Monte. Ele casou novo, né, com a esposa dele. Ele deu aula de teologia desde muito cedo. Chegou no seminário lá para dar aula e tal. Só que a esposa dele também é professor de teologia, inclusive. E ele teve dando aula lá, pegou uma matéria, chegou lá, tinha uma senhora que fazia aula de teologia lá e tinha uma neta, solteira.
Chegou pra ele casado já. Chegou pra ele e falou assim: eu tenho um mistério pra você. Esse negócio de mistério aí, que cabreiro com ele. Tem um manto pra você. Amanhã um manto vai vir pra você. Vem com esse papo apontar aqui, vai vir pra mim amanhã. Não. Ele veio, aí a véia veio no outro dia, trazendo a neta. Tá. Ah, o manto tá aí, hein? Aí, e ele ficou todo constrangido, porque diziam que na cidade ela era a profeta da cidade. Isso que eu né? Aí ele chegou na irmã, que era coordenadora lá da escola, da teologia, e falou assim: olha, eu tô no estreito aqui. Tô no apuros. Porque tem uma irmã que tá acontecendo isso, e aí? Aí falou assim: não, vou resolver isso. Voltou lá na sala dele, assumiu o restante da matéria naquele dia. Falou assim: irmãos, o pastor Osiel não vai poder hoje concluir dar aula, porque ele foi resolver um problema com a sua esposa. Com a sua esposa. Acabou a profeta, acabou a profecia, acabou o revelamento. Então, Você tá entendendo? Não, pior é quando a pessoa já é casada e o cara quer revelar ainda. Não, vai vir ainda pra você. Vai ver se eu tô mentindo, meu irmão. Eu tenho um casal de amigos. Não sei se ele assiste nosso podcast, mas se ele assistir, ele vai sacar que é com ele que eu tô falando. Não vou citar nome. Olha o mistério. Fala mistério pra você entender. É o enigma aqui, ó, do Sansão. Olha pra você ver. Miquel, casado de novo, uns 3, 4 meses de casado. Uhum. Tem um bom emprego, família abençoada. E foram cooperar, na época não era ZAF, era aquele congresso de 3 dias. Uhum. Então a congregação de Moreira César foi para uma certa congregação em Moreira César, lá no distrito, não vou falar qual congregação que é. Uhum. A nossa congregação foi cooperar numa outra congregação do mesmo ministério. E culto discorrendo, ele é músico e tal. Daqui a pouco eles poderiam estar sentados numa parte do culto, em um ponto da nave da igreja, do templo. Daqui a pouco chega um camarada para ela, profetizando: eu vejo seu sofrimento, eu vejo isso. Miquel. Depois ele perguntou para ela: vem cá, você tá passando fome? Você tá passando necessidade? Quer dizer, ele já trabalhava numa das melhores empresas de Pinda. Hoje ele tá em São José. Uma das melhores empresas de Pinda. Uhum. Você tá passando fome? Não. Você tá passando necessidade? Também não. Você tá passando algum problema? Não. Aí depois ele foi entender. O camarada gostava dela. E queria jogar um papo de que ela tava sofrendo, que Deus tava vendo o sofrimento dela. Porque... Sofrimento é se ela caísse na batata dele. O problema é que tem coisas que Deus usa o homem. Sim. E tem situação que o homem quer usar Deus. É, lógico. Tem um monte. É isso que te digo de mim mesmo, que tu és meu, tu és minha. O que a Bíblia fala? Ai do profeta que falar quando Deus não mandou e disser que viu quando Deus não mostrou. É. Quando é que eu sei? Mas aqui no... Quando a fala do profeta não se cumprir, não tenha medo dele. Aqui no Vila Rica, eu vou só contar isso nos incertos. Já estourou o 8,50 já. Aquele Vila Rica, uma irmã. Hoje ela é líder de oração. Posso falar que é de respeito. Ela desmascarou um pregador famosão aí do país. Aqui pregou na quadra coberta, na época ainda do pastor Samuel Bezerra. O cara veio pregar aqui, inclusive meses depois que isso aconteceu, ele caiu, né? Nacionalmente, né? Ele caiu. Hoje ele tá restabelecido, mas na época ele tava andando em cima da navalha, né? Ele veio trazer uma profecia pra ela e ela falou assim: não é comigo não. Não sei o que ela falou. Não, meu marido tá perfeito. Minha casa tá perfeita, não tem problema não na minha casa. Aí do profeta quis crescer pra cima da irmã. Só que ela foi pra cima dele, porque falou assim: tá mentindo? Eu vou concordar que uma coisa que não é verdade? Só pra não constranger você, exatamente. Não. Só que daí no final da história desse pregador aí, meses depois se descobriu que ele tinha caído, né, em adultério e tal. Quer dizer, ele já tava na carne fazia um tempo já, né? Já tava andando na corda bamba fazia tempo. E tem muitos que acontecem. Às vezes até a pessoa é usada por Deus, mas chega um momento que a pessoa quer... Ela tem a necessidade de querer, né? Usar Deus. Mas, gente, não dá pra explorar mais. Qual que é o terceiro tópico? Só a fraqueza do caráter de Sansão. Porque é aquilo que a gente tá falando. Sansão, personalidade irascível, rebelde, não obedece aos pais. Depois ele mata lá o leão. Aí tem o mel na caveira do mexe leão, no cadáver que não é pra mexer. Cadáver. Aí depois a Dalila. A Dalila é interessante isso. Queria chegar na questão da Dalila. Porque Dalila significa querida, prestativa, dócil ou servil. Não se iluda com as Dalilas. As Dalilas são prestativas. As Dalilas são mel. São queridas, né? Todo mundo gosta de uma Dalila. Dalila, ela chega no ambiente, ela agrada a todo mundo. Mas é Dalila. Ela dá ouvido a Filisteu. Ela faz aliança com o Filisteu e quer destruir você. É o que aconteceu com Sansão.
3 vezes ela, né, vai importunando ele, ainda diz no capítulo 16, diz, sucedeu que importunando ela todos os dias. A mesma palavra aparece lá com a mulher de Potifar, todos os dias ela tentava José. Quer dizer, não é, ela tentou 3 vezes e depois continuou tentando. O inimigo vai tentar derrubar você na primeira tentativa? Lógico que não, ele conhece ele sabe onde está a sua limitação. E aí ele revelou o coração, abriu o coração. Contou o segredo. Ah não, minha força vem, eu sou nazireu de Deus. Nunca passou na vara na minha cabeça. Acabou. Ela achou o buraco. Porque o perigo, aí quando diz Filisteus está sobre ti, ele achando que estava cheio de espírito, o espírito já tinha ido embora. Então, o perigo é a importunação. Porque tem o inimigo não desiste na primeira tentativa. Tem uma importunação pro lado bom, igual a da viúva. Sim. Não olhar da viúva, no caso nos evangelhos do juiz Inico. Sim. Ela é importuna. Pra ele jogar a causa dela. Então, a importunação benéfica. Agora, tem aquela maléfica que que pode te levar pra um problema. Então, cuidado com as Dalilas aí. Qual que é a sétima? E apaga o número das Dalilas, hein? Que Deus sabe que você tá com a Dalila aí no contato. E eu vou orar pra Deus queimar esse celular seu aí. Nadir. Que eu que digo que sou profeta. Vai, qual que é a sétima? Relacionamento entre nora e sogra. Quero ver. Aí o bicho vai pegar semana que vem. Gente, até semana que vem.